desencarnado na caixinha da prece. E se o desencarnado foi através do suicídio, o desencarne foi através do suicídio, nós vamos colocar ao lado do nome a palavra suicídio e colocar na caixinha da prece. E se nós soubermos de alguém que esteja com ideias suicidas ou que tenha tentado o suicídio, aí nós vamos colocar na caixinha da irradiação nome, endereço e vamos escrever também tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Então, a prece para os desencarnados e a irradiação para os encarnados. E também temos, no final da reunião, atendimento fraterno. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só se dirigir aqui à mesa no final da reunião, que nós indicaremos os médiuns que estão autorizados a fazerem esse trabalho. Continuamos sempre precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Então, quem puder colaborar com algum item, é só colocar também naquela caixa grande que fica lá no andar térreo. E agradecemos desde já a colaboração que temos recebido de todos vocês. E lembramos a todos, mesmo aqueles que já são antigos e os que estão chegando pela primeira vez, que a nossa casa, em todas as reuniões públicas, nós temos evangelização infantil. Sendo que nas reuniões de quarta-feira à noite e de sábado à tarde, nós temos evangelização infantil e juvenil. E no sábado de manhã, no segundo e no quarto sábado de manhã, nós também temos evangelização juvenil. Então, tragam as suas crianças, seus jovens, para relembrarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, assim como nós estamos fazendo também, né? E comunicamos a todos, convidamos a todos, né, para o nosso rodízio de pizza, que será realizado no dia 27 de outubro, aqui no SEIC mesmo. Os convites já estão à venda com a Fátima Martins ou com a Regina Ramos. Quem estiver interessado, é uma grande oportunidade da gente se confraternizar e ajudar a nossa casa para continuar as obras da nossa casa. Convidamos também a todos para o 30º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual, que será realizado agora, no próximo domingo, dia 13 de outubro. Aqui no Clarence, nós teremos apenas a sessão doutrinária, e o tema é as doenças e como preveni-las à luz da doutrina espírita. Então, é muito interessante para que a gente venha saber por que ficamos doentes, como evitar as doenças, né? Como preveni-las. Então, todos estão convidados a participar agora no próximo domingo, dia 13 de outubro, das 8h30 às 13 horas. Haverá evangelização infanto-juvenil e, no intervalo, temos aquele lanche fraterno. E lembramos a todos, tem o GAI, aliás, o Grupo de Apoio à Evangelização aqui do SEIC, convida a todos os trabalhadores da evangelização e médiuns da nossa casa para a 4ª mesa redonda sobre evangelização espírita, cujo tema central será o papel da evangelização espírita na organização e formação moral e emocional das crianças e jovens. Muito importante esse evento para todos os trabalhadores da evangelização e para os médiuns da nossa casa também. O evento ocorrerá no dia 20 de outubro, das 9h às 13h, aqui no Salão do SEIC. Lembramos que a evangelização é uma das tarefas mais importantes da Casa Espírita e de suma importância para o desenvolvimento moral do espírito. Então, não deixam de vir, por favor. E continuamos pedindo a todos nós, a todos os frequentadores e trabalhadores que não utilizem aqui o salão, nem as dependências do salão para se alimentarem, nem fazerem uso do aparelho celular. Por favor, verifiquem se os aparelhos estão desligados ou se estão no modo de vibração para que não atrapalhe os nossos estudos. E continuem também incluindo nas nossas preces a oração para os nossos governantes, para os governantes de todas as nações, para que a gente possa continuar colaborando com essa espiritualidade amiga na manutenção da paz do nosso planeta, essa paz que todos nós queremos tanto.
Vamos agora à leitura da página, que vocês têm em mãos. Que é uma página do Dr. Hermann, do livro Palavras do Coração, volume 3, Psicofonia de Altivo Panfiro. A página é Gratidão a Deus. Que Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Após os estudos, o trabalho do passe, o serviço de consolidação da saúde dos doentes, resta-nos lembrar das bênçãos que bondosamente Jesus distribui para todos nós que estamos aqui. Meditemos, caros filhos, meditemos. Pelo simples fato de nos movimentarmos, sairmos de nossas casas, de nossas obrigações e virmos para um ponto onde em prece podemos pedir a Deus que nos abençoe, Deus nos respondeu, dando-nos forças e ensinando-nos caminhos novos, movimentando energias do pensamento, do sentimento, da pacificação. Fez-nos encontrar amigos que estão presentes nas salas ou fez-nos sentir que estamos entre amigos. Libertou-nos o coração de algumas marcas, dor moral, sofrimento, ódio, aliviou-nos das angústias, ensinou-nos a caminhar para a frente, enfim, fortaleceu decisões tomadas no sentido do bem. Quanto aos conhecimentos, aumentou o nosso potencial de julgar os fatos, e é sabido que quanto melhor sabemos julgar, menos mal fazemos à humanidade, porque temos o conhecimento. Por nos ter dado saúde física, permitiu-nos que tivéssemos maior capacidade de realizações e o Evangelho, sendo sempre pacificador, equilibrou-nos das ansiedades, tornou-nos pensativos e moderados, enfim, libertou-nos. O Senhor fez mais ainda. Confiante em nossa capacidade de pensar e de buscar o discernimento, deu-nos o estudo como base de tudo. Não apenas nos ensinou, mas mandou-nos estudar. Trouxe-nos livros em que, se formos capazes de os ler, encontraremos mais e mais ensinamentos. Finalmente, ensinou-nos a despedirmos uns dos outros através da oração. Podemos asseverar que este Senhor é muito bom para todos nós. Só nos resta agradecer a Ele e dizer: obrigado, Senhor, por tudo quanto nos dás. Pacifica-nos, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que nos estás oferecendo. Ensina-nos a ser agradecidos, Senhor, para que a ingratidão não nos faça cometer injustiças com os amigos. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos paz. Perdoa-nos sempre e permite, Senhor, que possamos estar juntos nesta casa outras vezes, na continuidade das bênçãos que tens dado a todos nós, para que levemos para as nossas casas também um pouco dessas bênçãos e as distribuamos entre aqueles que convivem conosco. E, Senhor, se falharmos, permite que possamos repetir todas as lições outra vez, porque temos certeza, Senhor, de que estarás conosco agora e sempre. É assim, meus irmãos, que nós devemos ser gratos ao Senhor da vida e à nossa casa espírita. Paz para todos vocês. O abraço amigo do Hermann para todos os corações presentes. Graças a Deus, Hermann. Bem, depois dessa página belíssima, né? Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações para fazermos a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Realmente é com muita gratidão nos nossos corações que aqui estamos reunidos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao seu coração generoso, rogando o seu amparo, a sua sustentação e a sua permissão, Senhor, para iniciarmos a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que as suas vibrações amorosas possam chegar até nós, através dos nossos guias espirituais, pacificando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender com clareza
tudo aquilo que iremos refletir na noite de hoje. Abençoe em especial, Senhor, os nossos companheiros que falarão na noite de hoje. A Conceição, que trará os estudos da noite sobre seu Evangelho. O José Luiz, que fará o estudo durante a sustentação dos passes. E a todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Que possamos unidos aproveitar de todas essas bênçãos que iremos receber na noite de hoje. Assim que seja em seu nome, em nome do nosso querido irmão Clarencio, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciados os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje, quarta-feira, nós estudamos sobre o Evangelho. Estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, item 12, que fala do egoísmo. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certo disso. Começai dando exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. É uma mensagem de Pascal, em Sens, em 1862. Vamos passar a palavra agora para a Conceição, que Jesus a abençoe. Boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigada pela presença de todos, pela vibração que nós já aprendemos, que precisamos de sustentação, todos nós, né? Principalmente aquele que fala aqui, precisa de bastante sustentação, e é o que sempre vocês passam para mim, e eu sempre agradeço. Tá muito perto. Tá. Bom? Tá. Então, hoje, né, quarta-feira, dia do Evangelho, nós estamos no capítulo 11, na sequência, nós estamos falando de egoísmo. E é uma situação assim, um sentimento que pega todo mundo, e mesmo, às vezes, a gente nem sabe, né, que tem esse egoísmo. Nós não conseguimos perceber. Às vezes a gente faz gesto egoísta e não percebe que é egoísta. Preciso é que, às vezes, alguém venha e alerte a gente. Olha, isso que você fez, tem que ser amigo para falar, né? Isso que você fez está caracterizando um gesto egoísta. Então, assim, Kardec chega para nós e fala, não, eu vou organizar tudo isso, vou colocar o egoísmo num destaque para que a gente possa refletir mais sobre isso, compreender mais
e trabalhar, né, o egoísmo. Então, Kardec nos auxilia muito. Então, nesse capítulo 11, que é um capítulo maravilhoso, por quê? Porque nos fala o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente continua falando de amor. A gente veio falando de amor lá no 8, 9, 10. Daqui desse mesmo capítulo, a lei de amor, continuamos falando de amor. Eu vou ter que voltar no 11 da semana passada, do estudo da semana passada, que é assinado pelo espírito de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Todo mundo já escutou falar em Emmanuel, mas será que o Emmanuel que a gente escutou falar, que trabalhou com o nosso querido Chico, que todo mundo conhece, será que é o mesmo Emmanuel que assina o número 11 aqui do Evangelho? É o mesmo. Isso foi perguntado, está aqui no rodapézinho do livro, dizendo que é o mesmo Emmanuel que estava acompanhando o Chico esse tempo todo, e ele veio trazer esse item para nós, 11, que é muito interessante. Eu vou trazer alguns destaques só, que é importante para a gente poder entrar no outro item. E um deles é bem importante, que fala assim: é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Por quê? Porque olha como é fácil. O que a gente faz com os outros? É muito fácil falar, nossa, ele é um egoísta, e ponto final. Nossa, ele é um egoísta. Você também não acha ele é um egoísta? Ele é um egoísta. E a gente sai falando para todo mundo e não para olhar para nós. O dia que alguém conseguir falar para mim e que eu despertar, vai ser muito mais difícil para mim, porque eu vou ter que combater aquele sentimento errado meu, né? O egoísmo que está em mim, eu vou ter que combater. Era muito fácil quando era no outro, era fácil de falar, de exemplificar, de mostrar, colocar em evidência, mas comigo vai ficar bem mais difícil. Então, Emmanuel lembra para a gente, isso precisa ter coragem, é preciso ter coragem de assumir. Não, realmente, eu preciso me modificar. Esse é um ponto-chave de hoje, porque a gente tem que assumir que precisa se modificar se a gente quiser essa melhoria. Aqui Kardec nos propõe quando traz toda essa doutrina para nós. Outro ponto que Emmanuel também coloca para a gente é que o egoísmo é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Ora, o que acontece? Se eu sou egoísta, o que eu vejo? Eu vejo tudo muito próximo de mim, ou seja, eu vejo tudo para mim, primeiro eu, depois eu, segundo eu e por último eu. Esse é o verdadeiro egoísta. Então, é óbvio que é totalmente contrário à caridade, porque vejam bem, como que eu vou fazer a caridade se ele está com muita sede, mas se eu também estou com sede, primeiro sou eu, então eu vou beber o copo, não passo para ele. Ao passo que, quando tirarmos esse egoísmo da gente, essa couraça, como diz aqui a mensagem, o que vai acontecer? Eu vou começar a ver, nossa, eu estou com sede, mas o meu irmão também está com sede. Então vamos dividir, pelo menos dividir um copo. Depois até eu começo a pensar quem tem mais sede, para ver quem vai beber, se eu posso dar o primeiro copo para ele, quem vai beber o primeiro copo sem egoísmo. Mas até então, hoje, pelo que Emmanuel nos diz, nós ainda estamos com essa luta muito interna. Então, notem vocês que já vem tempo que a gente vem falando sempre a mesma coisa, todos os pontos convergem para o mesmo assunto, a reforma. Primeiro ponto, a reforma de cada um. Tudo que a gente fala aqui, a gente sempre esbarra nesse ponto, que a gente precisa se reformar. E para se reformar, precisa essa coragem que o Emmanuel está falando, e precisa a gente se olhar, a gente prestar atenção, para a gente poder ver realmente aonde que eu estou sendo egoísta, aonde que eu não estou conseguindo olhar o meu próximo. Esse encaminhamento que Kardec traz para nós, que vai direcionando a nossa mente para a gente poder ver aonde nós estamos esbarrando no egoísmo, é muito bom para nós, porque isso vai trazer
saúde para nós. Isso traz saúde. Porque o verdadeiro egoísta, ele chega a se sentir mal. Porque ele tem tanta coisa dentro dele, ele sofre com o sucesso do outro. Ele sofre porque ele é egoísta, só que ele não consegue ver que aquilo que o faz sofrer é o egoísmo. Ele não consegue ver isso. Então, ele sofre muito, tem todo aquele mal-estar dentro dele, e ele luta com aquilo e não consegue ver que aquele mal-estar todo é proveniente desse sentimento tão errado que é o egoísmo. Aí, eu ganhei agora, nesse minuto, um exemplo. Me deram um exemplo aqui. Falaram, você vai falar de egoísmo? Tem um exemplo para você citar lá. Eu achei bem interessante, li rapidinho. Falei, nossa, é legal. Porque o livro chama-se Evangelho e Saúde. Do Wilson Lopes e Mônica Magnavita. É lá da editora do CELD, do Centro Leon Denis. É uma historinha. Que, assim, como é uma historinha do nosso dia a dia, é uma historinha em que muitos de nós vamos nos colocar. E a gente vai ver o que acontece com o egoísta. Então, a historinha diz assim: a Estela está na fila do banco, são 13h20, e ela tem de voltar ao escritório 13h30. 2 dos 5 caixas fecham o atendimento. Como ousam parar agora quando tem gente na fila, ela pensa. Uma cliente está comprando cheques de viagem. Por que não coloca um caixa só para isso? Ela pergunta para a pessoa que está atrás dela na fila. A cliente assina lentamente cada folha de cheque, enquanto comenta seus planos para as férias. Mas quem se importa com isso? Só acabe de assinar esses malditos cheques e saia daí, resmunga Estela bufando. No outro caixa, uma senhora idosa está procurando algo dentro de uma sacola enorme, cheia de coisas. Mas isso vai levar o dia inteiro, ela suspira exasperada. O almoço que ela engoliu às pressas pesa no estômago como uma pedra. O ruído das outras pessoas conversando é incômodo, e os 2 homens atrás dela na fila estão perto demais. Um rapaz está contando o dinheiro que recebeu do caixa e agora dobra e guarda cuidadosamente as cédulas em sua carteira antes de dar lugar ao próximo da fila. Mas que droga, anda! Ela pensa. Quando chega a sua vez de ser atendida, são 13h29. Ela está enlouquecida. O coração bombeia forte, a respiração arfa, sua boca está seca e as mãos tremem. Então, é assim, o que acontece? Quando a gente está focado em alguma coisa, e aquela coisa é para mim, eu preciso ser atendida. Por que ela está demorando contando dinheiro? Por que a outra está assinando cheque? O importante sou eu é que tenho a importância. Faz mal. Fez mal para quem? Para ela. A senhora continuou assinando cheque, o menino contando dinheiro, tudo continuou igual. E ela ficou com aquela comida pesando no estômago, se sentindo extremamente mal. Então, quando a gente começa a perceber a nossa colocação no espaço em que a gente vive, as coisas começam a mudar. É difícil? É difícil, mas sabe que quando a gente começa a trabalhar a nossa mente, tudo já vai por um outro ângulo, a nossa ida ao banco já vai ser mais trabalhada, já vai ser mais elaborada, eu já vou objetivar de uma outra maneira. Então, tudo vai ser, não vai ter esse afobamento que tem aí, porque esse afobamento, esse mal-estar, provoca isso. Com certeza a Estela aqui da nossa historinha fica com dor no estômago depois, fica se sentindo mal e ainda vai chegar atrasada lá no trabalho dela, que ela tinha que voltar. Então, tudo a gente tem que equalizar, ter bastante calma, pensar bastante, refletir bastante e lembrar. Se eu tenho que ir ao banco, eu tenho hora, os outros A, B, C e D que estavam atrás de mim
Também tem hora, também tem que ir ao banco. Então, estamos todos juntos, temos que aprender a trabalhar. Então, a nossa impaciência vai ser a primeira coisa a ser trabalhada. Porque essa impaciência é porque eu quero que tudo aconteça para mim primeiro. Então, daí vem esse mal-estar da gente. Voltando para Emmanuel, ainda não terminei o 11, ele fala assim: é a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão na Terra. Olha como isso é importantíssimo. Quer dizer, por conta desse egoísmo, o cristianismo ainda não terminou o seu trabalho na Terra, porque as pessoas estão voltadas para si, não conseguem olhar o próximo, estão contra a caridade, que a gente vai começar a entrar no estudo da caridade muito em breve. E se eu estou muito voltada para mim, eu não estou voltada para o próximo. Se eu não estou voltada para o próximo, eu não estou seguindo os conselhos de Jesus, os conceitos de Jesus, porque Jesus olhava só para ele. Como é que Jesus fazia com relação ao povo que o cercava? Primeiramente, ele nem parava para pensar quem era ou quem não era. Ele simplesmente acolhia a todos. Ele não pensava nele. E ele ensinava exatamente isso, para que fôssemos em doação para o próximo. Só que se passaram esses anos todos e a gente ainda tem que estar aqui reunido, estudando, todo mundo junto, estudando sobre o egoísmo, tentando se melhorar com todo esse tempo passado. Mas o fato de estarmos aqui reunidos nesta noite, estudando esse evangelho e vendo que precisamos fazer isso, essa reflexão, já é o primeiro passo, já é um ponto importantíssimo, vai fazer com que a gente reflita bastante que existe o próximo, nós não estamos sozinhos. Então, essa é a palavra-chave importante da noite, é que existe o próximo. A última parte desse item 11 que eu destaquei foi: expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos. Então, assim, na escala dos mundos, se o cristianismo não consegue se implementar inteiramente aqui na Terra, na escala dos mundos, a Terra não consegue a sua evolução. Por quê? Porque nós ainda estamos segurando com ideias bobas, pueris, infantis, porque nos sentimos melhor do que os outros e queremos atenção só para nós, enquanto questões muito mais sérias acontecem à nossa volta, que se fôssemos todos caridosos um com o outro, a vida já teria um outro aspecto, a vida já seria de uma outra maneira, o nosso olhar seria diferente e, importante, não teríamos tanta dor de estômago, porque já estaríamos percebendo que não estamos sozinhos, com todos à nossa volta para nos servir. É bem importante isso. Agora chegamos finalmente no item 12, que é o nosso item da noite. Esse item é assinado por Pascal, em Sens, na cidade de Sens, em 1862. Bom, Pascal, eu me interessei em saber quem era Pascal, que tinha escrito, que eu já me tinha me interessado pelo outro, era Emmanuel. Aí, Emmanuel a gente já conhece mais fácil. Mas quem é Pascal? Para escrever um texto que Kardec escolheu, trouxe para nós, colocou aqui em evidência sobre o egoísmo, bem interessante. Então, deve ser esse senhor Pascal. Então, eu fui dar uma olhada em quem foi Pascal. Pascal foi francês, nasceu com o nome de Blaise Pascal, nasceu em 1623 e desencarnou em 1662, só viveu 39 anos. Naquele tempo, se vivia muito pouco mesmo. Ele foi geômetra, ou seja, ele trabalhou muito com a geometria, uma parte da matemática. Ele também foi físico, filósofo e escritor. Com 12 anos de idade, ele, sem livro, sem auxílio de ninguém, ele fez as primeiras proposições da geometria de Euclides. O pai dele falou
que ele ficava com um carvão desenhando figuras geométricas no chão. Então, ele já tinha toda essa parte da geometria nele, né? Já veio no espírito, e ele ficava ali desenhando. Quando ele tinha 16 anos, ele escreveu um tratado das seções cônicas, que deixou Descartes, um outro estudioso, admirado. Aos 18 anos, em 1600 e pouco, ele inventou uma máquina de calcular, com 18 anos. E ele escreveu também trabalhos sobre o vácuo. Ele escreveu tantos trabalhos, ele fez tanta coisa. Ele trabalhou muito também com a pressão atmosférica. E ele foi trabalhando, então assim, ele trabalhou com vácuo, trabalhou com a geometria, inventou uma máquina de calcular, inventou métodos de possibilidades, e tudo que ele ia inventando, hoje tem o seu reflexo ainda na tecnologia, está sendo usado aí no macaco hidráulico, tudo isso tem lá, fundamentos lá atrás em Pascal. Ele foi tão importante que uma das unidades de pressão tem o nome de Pascal e faz parte do Sistema Internacional de Unidades, com o nome dele. E ele foi tão importante também com essas tecnologias todas que existe uma linguagem no computador que tem o nome dele, linguagem é Pascal, lá a linguagem específica para os computadores usados até hoje. Tudo isso eu falei para mostrar como ele tinha importância, como ele era importante na ciência. Então, muito bem. De repente, gente, em 23 de novembro de 1654, ele tinha 31 anos, ele começou a sentir aquela inquietude que a gente já conhece, que eu já falei aqui. Santo Agostinho sentiu, São Francisco sentiu, várias pessoas sentem, que é aquela inquietude que parece algo que a gente precisa ter, precisa conhecer, precisa ter contato, não sabe o que é, não consegue descobrir o que é, até o momento de descobrir. Essa inquietude faz com que a gente se isole um pouco, porque é tanta inquietude que eu não posso ficar aqui. Como que eu vou dividir uma coisa com vocês se eu nem sei do que se trata? Eu preciso refletir, e para refletir com calma, eu preciso de silêncio, eu preciso de estar só. Jesus fazia isso, ele ficava só, ele ia para os montes, os apóstolos ficavam todos, mas mestre, e ele ficava tão em alfa lá, tão elevado, que ele se iluminava, enquanto ele entrava em sintonia com a espiritualidade maior ainda, né? Então, Pascal também precisou desse momento, sentiu também essa necessidade. Ele se enclausurou na sua própria casa. Ele ficou ali exatamente fazendo isso que Santo Agostinho também, né, foi tentar descobrir o que era, São Francisco, enfim. Então, ele também fez isso. E ele ficou tentando descobrir o que era. Um dia, ele saiu da clausura dele, não falou nada com ninguém, e passou a escrever, já escrevia, né? Era escritor. E passou a escrever totalmente diferente. Ele escrevia de uma maneira, ele chegou a escrever um livro em que ele analisava, ele falava de espiritualidade, defendendo o cristianismo, todo baseado em Santo Agostinho. As pessoas que conheciam Pascal ficaram perplexas. Nossa, como que você, né, mudou? O que será que aconteceu com ele para mudar dessa maneira? Mas ninguém sabia o que tinha acontecido. E ele ficou tão sensível assim que ele escreveu uma frase. Ele escreveu várias frases. Se vocês forem para o computador e procurar, estão lá, frases de Pascal, vocês vão ficar impressionados. Porque ele escreveu uma frase que todos nós aqui conhecemos e não sabíamos que era de Pascal. Ele fala assim, ó, o coração tem razões que a própria razão desconhece. É uma frase de Pascal. E todo mundo já conhecia e não sabíamos que esse Pascal, esse cientista, tinha escrito essa frase. Bom, aí, com essa mudança dele, as pessoas ficaram bem admiradas. Ele, quando fez 39 anos, desencarnou, todo mundo sem saber o que houve. E aí um escravo foi para arrumar as coisas dele, pegou uma túnica dele,
Na hora de ir arrumar a túnica ou lavar, descobriu que na bainha tinha costurado um papiro, né? Aquele papiro com uma mensagem. E aí essa mensagem é tão séria, tão importante, que ela está até hoje guardada no museu lá em Paris. E essa mensagem diz assim, olha, traduzindo para o português, né? Estava escrito assim: Ano da Graça, 1654, segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente. Desde cerca de 10h30 da noite até cerca de 00h30. Fogo, fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, certeza, alegria, certeza, sentimento profundo de alegria e paz. Deus de Jesus Cristo, meu Deus e teu Deus, esquecido do mundo e de tudo, exceto de Deus. Ele só é encontrado, Deus, no caso, nos caminhos dos evangelhos, grandeza da alma humana em letras maiúsculas. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço agora. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Jamais me separarei de ti. Não me abandones, Deus. Não me deixes separado de ti. Essa é a vida eterna que se ganha depois de te conhecer, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviastes, o Cristo. Com ele tudo é um. Jamais esquecerei o que hoje me ensinastes. Esse pergaminho levou o nome de Amuleto Místico de Pascal. Está na biblioteca, não é museu não, desculpa, Nacional de Paris. Então, olha só, olha o que ele recebeu. Ele escreveu daquele jeito naquele tempo, né? Alguma coisa, alguma informação que ele teve, algum espírito entrou em sintonia com ele, e ele foi recebendo aquelas informações, foi ficando feliz, muita alegria, descobrindo uma grandeza, enfim. Só contei essa breve história dele para mostrar que espírito é esse que vai trazer para nós agora esse item 12, falando de egoísmo. Então, é um espírito que aí, quando ele passa a informação, ele já tinha desencarnado, estava no mundo dos desencarnados já, né, e com toda essa transformação feita anteriormente. Ele traz, então, para nós um estudo em que a gente, assim, tem que atentar bastante, porque, afinal de contas, foi um espírito que teve a sua conversão. Olha a importância desse espírito ao trazer essa mensagem para nós. E o que ele traz para nós, que está no papel de vocês também, é o que ele diz. Ele fala: é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve. Qual é a couraça? O egoísmo. Permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Ele percebeu que nós temos alguma coisa que ele deu o nome de couraça, que faz com que o nosso coração fique totalmente envolto nessa camada que não permite ver nada à frente, que é o egoísmo, que nós já sabemos. Então, ele fala isso, da importância que tem da gente libertar o nosso coração dessa couraça. Como que a gente vai libertar o coração dessa couraça? A gente tem que primeiro, voltando lá no ponto inicial, se conhecer, saber como que eu uso isso. Como que eu sou egoísta? Como? Em que ponto? Então, eu preciso me melhorar. Ah, mas antes disso, tudo tem uma coisa chamada vontade. Se eu não tiver essa vontade de me melhorar inteira, de me modificar, de tirar esse egoísmo de mim, eu não vou conseguir. Então, eu preciso primeiro ter essa vontade. Quando eu tiver essa vontade, aí sim, vamos começar a trabalhar e as pessoas vão perceber como nós estamos diferentes. Eles vão olhar e falar: nossa, como você está diferente, como você está mudada, como as suas atitudes já estão outras. Você começa a mudar até na maneira de falar. Porque um detalhe bem pequenininho, bobo, importante, porém, é o seguinte: eu estou tão habituada a falar de maneira ríspida com algum subalterno meu, que eu nem percebo mais, e vou falando de maneira ríspida com ele. Mas o dia que eu me colocar no lugar dele, será que eu gosto de que alguém fale comigo com rispidez? Então, é uma coisa simples, boba, mas é importante.
até a maneira da gente falar com o próximo. Tudo isso demonstra que não temos afeto ao próximo. E é isso que a gente quer desenvolver. O afeto ao próximo. Então, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir para com o próximo, a nossa maneira de modificar. Aí sim, a gente vai conseguir encontrar esse caminho que nos diz aqui a mensagem, que vai fazer com que o mundo entre na sua ascensão, na sua evolução. Isso sabemos. Mas isso depende de todo mundo. Eu sou rodeada, no meu meio nós somos 15, 14 não querem se modificar, então eu também não vou me modificar. Errado. Eu tenho que me modificar independente daqueles que queiram ou não, porque eu vou passar a ser um pontinho de luz. Eu vou passar a ser um exemplo que eles vão começar a observar e eles vão começar a ver que eu não tenho mais todo aquele sofrimento que eles têm de ficar na fila do banco e sentir a dor de estômago. Eu vou procurar um outro caminho, uma outra maneira para não sofrer, porque eu sei que todos têm o mesmo direito. E aí, com essa minha mudança, daqueles 14 que ficaram ao meu lado, sem querer também entrar no mesmo assunto, alguns já vão começar a me olhar com determinado interesse e vão começar também a se modificar. E é assim, pouco a pouco, que a gente vai se modificando. Então, não importa que ninguém mais queira, um quer, então vá, comece, tenha vontade, comece a se modificar. Vamos tirar logo de cara o nosso egoísmo, vamos olhar para o próximo. Está chegando a época de Natal, e aí interessante que nessa época todo mundo fica sem egoísmo, todo mundo olha para o próximo, todo mundo quer presentear, todo mundo quer fazer caridade, mas isso daí é um ensaio, é só um ensaio para o resto do ano, para todo o tempo do ano. Então é um ensaio porque não é só a parte material, é importante dizer isso, não é a parte material. A parte material a gente às vezes tem que agradecer a quem recebe alguma coisa da gente, porque limpou o guarda-roupa, me deu chance de comprar coisas novas. Então não é essa parte que é importante o carinho, a atenção, o amor com que eu vou lidar com o meu companheiro, o abraço. Vamos abraçar mais, vamos dar de presente de Natal um abraço com todo o nosso amor, cheio de carinho, principalmente para aquele a quem chamamos de inimigo. Já vamos nos preparando para os próximos itens aqui desse capítulo nas próximas semanas, igual uma novela, no próximo capítulo, daqui a 2 semanas vai ter esse de amar o próximo, seja ele quem for. Então, a gente já tem que começar, desde agora, a treinar. É isso que nós estamos fazendo. Pascal ainda nos diz assim, isso aí é importantíssimo que ele nos diz. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. Agora, vocês veem, se todos nós fôssemos caridosos, todo mundo aqui é muito caridoso, todo mundo é muito amigo um do outro, todo mundo espera ansiosamente fazer alguma coisa para ajudar o próximo, fica de olho aberto em todas as oportunidades para agir. Se todos nós estamos nessa mesma sintonia, quando chega alguém falando, querendo alguma coisa do mal, alguma coisa assim contrária a todo esse nosso sentimento, ele vai ficar extremamente deslocado. O que eu estou fazendo aqui? Nossa, todo mundo aqui se ama, todo mundo... Eu não sou daqui. Então, ou ele vai se converter também, ou ele vai fugir envergonhado, porque nós já somos muito. E é isso, essa é a proposta de Jesus. É por isso que Jesus falava com carinho com todos, com atenção, olhando no olho de cada um, sem julgamento, porque quem somos nós para julgar? Julgar parte do princípio de que eu sei mais do que ele para poder falar do que ele está fazendo. Então é porque eu entendo muito, sou muito expert naquele assunto, então eu posso falar. Não é o que acontece. Então não podemos julgar. Jesus julgava? Não julgava ninguém. O que Jesus fazia? Aproveitava todas as ocasiões para passar um ensinamento para frente. Sempre. Nós não estamos nessas condições ainda,
Mas a gente já pode entrar no primeiro passo da condição de não julgar, de aprender a olhar para o outro, compreender o outro, e eu também falo sempre nessa palavra aqui, da compreensão para com o próximo, que é justamente para que a gente entenda por que ele está fazendo aquilo, o que está acontecendo para esse irmão estar agindo dessa maneira, e não me fechar na minha couraça do egoísmo e não ver o que está passando no meu irmão. Às vezes, eu também já falei aqui isso, ele está agressivo porque ele está passando por um problema e não sabe como trabalhar com aquele sentimento. E nós, dentro de uma estupidez imensa, viramos as costas. Então vamos atentar para todos esses detalhes. Nós que já estamos aprendendo, nós que já estamos nos colocando frente a essa doutrina, já estamos dizendo sim para essa doutrina, nós estamos sendo observados. Todos os espíritos que chegam aqui muito antes da gente, acho que a gente ainda nem acordou, já estão aqui arrumando tudo, eles chegam bem cedo para arrumar tudo, conhecem cada um de nós, sabem exatamente tudo de nós. Então eles são os primeiros a torcer por nós, a pedir, por favor, quando sair daqui, aproveite, trate bem o próximo, aproveite essa oportunidade bendita que você tem, que você está encarnado num lugar, reencarnado, num lugar em que é livre a sua fala, é livre a sua atitude. Nós não precisamos correr agora porque estão chegando os romanos e não permitem que estejamos falando de doutrina. Não vamos precisar fugir, estamos livres para fazer essas coisas. Nós estamos dentro das nossas perfeições, com tudo à nossa volta a nosso favor. Todo o nosso sistema, que aliás a gente não consegue compreender também, é o sistema que está aí para nos favorecer. E aí a gente não sabe fazer o bom uso do meio ambiente. Isso daí também é doutrinação, é saber usar, porque afinal de contas é a nossa casa. E é uma casa abençoada essa terra, né? Uma casa que está abrigando a gente com os braços abertos, cheio de boa vontade para todos nós. Então, vamos começar a nos situar onde nós estamos, o que somos e quem são esses que estão à minha volta. Eu preciso me situar. Depois que eu me situar, eu vou me entender quem eu sou. Eu preciso me entender. Aí eu começo a já ver o outro. E quem é o outro? Aí sim a gente vai começar a trabalhar. Aí sim a gente vai começar a ter um outro tipo de conversa. Aí a espiritualidade que vem abrindo a cortina devagarzinho, trazendo as coisas para a gente, vai abrir bastante. Vai falar, nossa, eles já estão prontos para saber um pouco mais. E agora sim, eu já vou passar mais mensagens para eles. Imagina a alegria do plano espiritual vendo, nossa, olha aqueles irmãos que estão lá na casa de Clarencio, olha como é que eles estão fazendo, aproveitando todas as oportunidades de suas vidas. Nossa, olha lá, trabalhar o egoísmo, tirar o egoísmo de si. Imagina, vamos ficar famosos no plano espiritual. Vamos ficar conhecidos quando chegarmos lá. Esse é o grupo lá do irmão Clarencio. Já está todo mundo sem egoísmo. Vocês não vão nem precisar voltar para sofrer nada. Vão sofrer outras situações. Mas o egoísmo já vamos estar prontos. Sem ele. E aí, Pascal termina assim, o egoísmo é a negação da caridade, já sabemos. Sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. Olha lá, a parte da senhora ficou com dor de estômago no banco. Digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto. Ah, isso é terrível. Essa corrida ao mais esperto é aquela, tem um ditado que fala, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É assim, primeiro eu, só tem isso aqui, não, corro. É a entrada do metrô. Tem uma vaguinha lá, não quero saber quem é que está do meu lado, saio empurrando todo mundo, a vaga é minha, tem que ser minha. Por quê? Por que tem que ser tua? É você ir comprar alguma coisa, esse aqui tá bom, pega correndo na frente. Por quê? Então, tudo isso são mínimos detalhes do dia a dia que a gente vai aos poucos vendo que a gente pode melhorar.
A gente pode trabalhar essas pequenas coisas e por incrível que pareça, aquele que está do nosso lado, que a gente pode até entrar, sentar e olha, né? Não está fingindo que está dormindo e dá o lugar, mas dá porque quer dar, porque vê que a pessoa está precisando e não porque é para idoso ou gestante. Dá porque vai dar mesmo porque já tirou o egoísmo de si, porque já está vendo o irmão, já vai começar a mudar, as atitudes vão mudando. Então, a gente vai vendo que nós vamos ficando mais leves. Lógico, estamos tirando esse peso da gente, que é o egoísmo, vamos ficando cada vez mais leve, cada vez melhor. E Kardec continua, ele trouxe para nós aqui, né, essas situações, e ele continua, porque no Livro dos Espíritos, ele fala muito em egoísmo. Aliás, voltando rapidinho para o Evangelho, para ser um homem de bem, lá no capítulo 17, não pode ser egoísta. Isso daqui é só uma observação, né? Então, o tempo todo, quando vocês forem olhar egoísmo em todos os homens de bem, o homem que está bem na vida e tal, não pode ser egoísta, senão não vai estar de bem com Cristo. Pode estar de bem na vida, mas da forma que ele entende, não dentro das leis mesmo. O nosso querido Kardec, no Livro dos Espíritos, traz para nós a questão, o egoísmo. Está no capítulo 12. E ele fala, na 915, ele pergunta assim para os espíritos: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, quer dizer, faz parte da espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Aí a resposta: é certo que o egoísmo é o maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ele se deve à inferioridade e não à humanidade. Então, nós somos o universo menos isso, porque nós somos, como eu falei, já somos aquele grupo que estamos trabalhando, então nós não vamos ser menos esses espíritos inferiores que ainda estão com o egoísmo. Nós já somos aquela turma que já está trabalhando o egoísmo. Então, eles continuam assim: depurando-se através de encarnações sucessivas. Olha, a gente vai dar um pulo se a gente melhorar, começar a trabalhar agora já o nosso egoísmo, a gente já vai dar um pulo nessas nossas necessidades evolutivas. Os espíritos, através dessas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas impurezas. Não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo e que pratique a caridade? Eles existem, sim, em muito maior número do que imaginais, mas conheceis pouco deles. Por que conhecemos poucos? Porque a gente não olha, porque a mídia não traz para nós essas informações desse homem que já não é mais egoísta, desse homem que pratica caridade, desse homem que olha para o próximo. Isso não dá sucesso, então não é passado. Mas nós já, não é passado para nós, mas nós já sabemos que é sucesso para nós. Nós já sabemos que é sucesso aos olhos da espiritualidade superior, que vai ser sucesso muito no plano espiritual quando a gente chegar lá. Então, a gente já começa a trabalhar e a gente vai tirando. Como que a gente vai tirando esse egoísmo? Jogando a caridade. Então, a caridade vem e vai expulsando o egoísmo. Então, a caridade vem e a gente começa a atentar para isso. Então, no início, vai ser tão difícil que eu vou ter que lutar comigo mesmo. Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque quero, eu vou fazer porque eu preciso. Então, eu abro mão de alguma situação porque eu preciso me melhorar. Depois, com o tempo, eu vou fazendo tanto isso, vai tornar rotineiro. Eu já faço, nem percebo, já vai automático. Quando eu paro para pensar, nossa, eu já não tenho mais essa parte. Olha, que bom, melhorei sozinha. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que realmente aprender a olhar para o próximo, aprender a trazer a caridade para dentro da gente, para poder expulsar esse egoísmo, tirar da gente. E essa caridade, sempre lembrando, porque é bom lembrar, não é tão material assim a mais importante.
É aquela do olhar para o próximo. A gente tem que olhar para o próximo. Então, essa caridade vai chegando. E a caridade, como diz Chico Xavier, disse para a gente, é o passaporte para os planos superiores. Quando você chega lá no plano superior, ele passaporte. Aí você tem que mostrar a sua caridade realizada. Isso daí é como diz em vários lugares, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, ela é tão importante que Bezerra de Menezes fala para a gente assim: ponha caridade na sua caridade. E aí, isso daí é o seguinte, é eu doar, mesmo que seja o meu tempo. Tá bom, eu não tenho dinheiro, não tenho condição nenhuma de ajudar o Zé, mas eu tenho tempo, então eu vou escutar o Zé. E aí o Zé começa a falar, porque ele está angustiado, precisa falar. Ele vai falando, eu, tá. E aí eu não pus caridade, eu escutei, emprestei meu ouvido, mas nada, isso não valeu. Eu anulei todo o mérito que poderia ter a minha atitude. Então o doutor Bezerra lembra para a gente, põe a caridade na caridade, ou seja, use o carinho, use o amor, use o perto mesmo. Não tenha medo, vai escutar. Porque quando você começa a se afinizar com os espíritos bons, superiores, você passa a não ter medo. Porque eles vão estar sempre do teu lado, eles vão estar sempre te apoiando, sempre te ancorando. Não tenha medo, vá ajudar mesmo o próximo, vá escutar o próximo. Olha como Jesus fazia. Ele foi numa das passagens dele, ele foi parar num local onde só tinha leprosos. Tá bom, depois ele curou todos, mas não é isso. Ele não teve medo de chegar e exigiu que nenhum apóstolo dele tivesse medo também de pegar o irmão, de confortar o irmão que estava com aquela necessidade ali naquele momento, porque se sentia totalmente à parte. Era uma caverna esse lugar. Então, assim, Jesus tratava todo mundo. Você vê a mulher adúltera, tantas situações, ele atendia sem julgamento, sem olhar o que a pessoa tinha feito. Ele só queria o quê? Ajudar. Ele colocava a caridade na caridade, o amor naquela entrega. É isso que a gente quer aprender. Então, mas para aprender isso, é pré-requisito pegar a caridade e trazer empurrando para tirar o egoísmo. Porque senão, como que eu vou ajudar o próximo se eu ainda percebo que o meu umbigo é mais importante que o umbigo dele? Então, é isso daí, por isso que é fundamental da gente tirar esse egoísmo. Uma situação muito boa da gente ler, um livro muito bom, Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar. Eu trouxe o 1 e o 3. Em todos os dois tem mensagens muito interessantes para nós falarmos agora. Uma delas chama-se Humildade, a marca do Cristo. Claro que quem usa a caridade, que tirou todo o egoísmo de si, fica humilde. Porque cadê? Eu não vou ter aquele orgulho, porque eu não sou maior, não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos. Se eu sou igual a todos, eu estou usando humildade, a marca do Cristo. Diz assim, Baltazar: uma das virtudes que devem conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Porque, em verdade, esse sentimento caracteriza o ser que é forte e que, por isso mesmo, não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte e elevado espiritualmente, ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. Meus irmãos, o dia a dia do homem está pedindo que sejamos bons, humanos, trabalhadores, fiéis a Deus. O que vemos na sociedade nos dias de hoje, com tantas quedas morais, é o resultado da falta de confiança em Deus e também da falta de determinação do homem em seguir os ditames da doutrina cristã na sua vida diária, porque a gente precisa determinar isso na nossa vida. A gente precisa ser determinado. A gente precisa, não, é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero me melhorar. Isso chama-se vontade. É isso, porque quando vocês sentirem essa vontade, quando vocês disserem para si mesmo e disserem para o mundo ao redor,
Eu quero me melhorar. Não, eu não quero mais fazer isso. Já fiz um dia sim, mas agora estou querendo mesmo me mudar. Sabe o que vai acontecer? Eu estou tão firme no meu desejo, ainda estou lá toda presa na minha situação, que me traz egoísmo, orgulho, mas eu estou tão determinada, eu mudo meu cartão de visita aqui na minha frente. Ó, na minha frente, essa psicosfera aqui, do que eu falo, do que eu penso, do que eu ajo, é o meu cartão de visita. E ele está aberto, vocês não estão vendo, mas a espiritualidade está. Então, quando eu mudo o meu cartão de visita aqui, aí os espíritos começam a ver, que chato, olha o que ela está pensando, vão embora. Que legal, olha o que ela quer, vamos lá, vamos ajudar. Você começa a ter colaboradores, mas você tem que se manter firme. É determinante, tem que ser determinado mesmo. Aí sim, aí vai começar o teu trabalho de modificação. Para encerrar, nós vamos ler também, agora do capítulo 3 também, Baltazar, integrados à ideia de Deus, porque a gente tem que ver que nós somos uma coisa só, nós temos que estar integrados à ideia de Deus, não podemos nos afastar, porque temos sofrimento quando nos afastamos, estamos aprendendo isso, nós não podemos nos afastar de Deus. Como espíritos caminhamos lentamente, a princípio, aprendendo a viver para as necessidades individuais. Não é assim que aconteceu com a gente lá nos primórdios? Depois, nós instituímos a família e a sociedade, caminhando na direção da visão coletiva do ser. Finalmente, mais adiantados, buscamos a ideia suprema que é Deus. É nesse momento que dizemos, estamos integrados à ideia de Deus. Sabe que momento é esse? É aquele momento que você sente aquele mal-estar. É aquele momento que Pascal foi lá, ficou recluso, escreveu aquele papiro todo que eu li aqui, e que se modificou, que São Francisco tirou a roupa do corpo, se modificou, que Santo Agostinho falou, opa, estou tendo um chamado, estão me chamando, e se modificou para a alegria da Santa Mônica, mãe dele. Então, esse é o momento que, vamos dizer, estamos integrados na ideia de Deus. Na fase inicial do nosso progresso individualista, somos seres que pensam somente em suas necessidades, incapazes de pensar nos problemas alheios, inquietos quando perdemos alguma coisa. Não é isso que acontece? Perdi alguma coisa. Inseguros quando não temos apoio. Perplexos diante dos graves problemas evolutivos, quando defrontados por qualquer coisa que nos atinja de modo forte. Olhando à nossa volta, nós nada vemos. Por isso, nós estamos sempre reclamando. As coisas não estão bem. Esse momento tão individualista precede um outro grande momento, que é quando o ser começa a observar as necessidades coletivas. Dedicando-se ao lar, a um filho, a uma sociedade, a um grupo, saindo de si mesmo. Nesse momento, ele sai de si e começa já a se preocupar com o grupo, a família, o grupo, seja lá qual for, a coletividade. Ele começa a sair do individual. Ainda assim, o homem é um ser voltado para si mesmo. Somente quando ele se enxerga como parte integrante da sociedade espiritual, somente quando se vê como filho de Deus, vê a todos os outros. Somente quando sente necessidade de distribuir amor. Somente quando é capaz de dizer que está buscando as ideias da espiritualidade maior, somente nessa hora é que ele começa a integrar a sociedade espiritual. Então é assim, é isso que nós queremos. É esse lugar que nós estamos indo. Nós vamos nos integrar a Deus, a ideia de Deus, aos espíritos superiores, a esses amigos que trabalharam aqui, que arrumaram tudo, que têm certeza que nós estamos bem, recebendo bem essas indicações dessas nossas mudanças tão necessárias para sermos mais felizes. Então, que Jesus nos auxilie bastante nesse propósito de melhoria, que Ele sustente a cada um e perceba em cada um a dificuldade desse momento tão importante e auxilie exatamente em cima desse momento. Então, que Ele nos abençoe, graças a Deus. Obrigada, Conceição, que Jesus te abençoe muito, minha amiga. Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião.
lendo a lição 80 do livro Fonte Viva, que o José Luiz vai comentar durante os passes. Corações cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. São palavras de Tiago, no capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Vamos pedir aos médiuns que tomem os seus lugares e nós vamos continuar refletindo sobre tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje, buscando manter o nosso pensamento e o nosso sentimento equilibrado, sentindo a presença amiga dessa espiritualidade, desses espíritos de luz que com certeza aqui se encontram. Mas lembrando sempre que as manifestações mediúnicas só são permitidas aos médiuns da casa. Vamos nos manter em oração, em vigilância, pensamento em Jesus e rogando a Deus, ao nosso Pai, o amparo, o envolvimento amoroso, a sustentação para o momento dos passes. Que o nosso Mestre Jesus possa envolver todo esse ambiente em muitas vibrações de luz e de paz, fortalecendo e sustentando a todos os médiuns, para que eles possam doar aquilo que eles têm de melhor dentro de si. E quanto a nós outros, que aqui nos encontramos, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas aflições que o Senhor tão bem conhece, que também nós possamos buscar essa sintonia com essa espiritualidade maior, para estarmos abertos e receptivos a tudo aquilo que será nos ofertado na noite de hoje. E com certeza sairemos daqui mais equilibrados, mais fortalecidos pelo seu amor. Abençoe, Senhor, a todos nós. Abençoe o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Cristo seja percebida por cada um de nós. Foi Ele que disse que quando mais de 2
estivesse reunido em seu nome, Ele estaria presente. Nessa certeza absoluta da presença de Jesus entre nós, que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para que seja realizado o milagre que cada um de nós deseja. Porém, jamais esquecemos de que Deus é Pai e Ele sabe o que cada um de nós necessita, que possamos pedir, mas que também possamos compreender que será dado a cada um do jeito que podemos receber. Voltemos os nossos pensamentos para o Evangelho. Busquemos em João capítulo 5, a passagem de Jesus, onde ele vai a Jerusalém. E lá, perto de Jerusalém, existia uma lenda. A lenda de um tanque chamado em hebreu de Betesda, local da misericórdia divina em hebraico. E a lenda dizia que toda manhã um anjo descia dos céus e tocava as águas, e aquele que pulasse logo em seguida ao toque do anjo ficaria curado. Inúmeros doentes ficavam à espreita naquele tanque. E eis que num sábado, Jesus, passando por lá, encontra um companheiro, um paralítico, doente há 38 anos, que lá se encontrava para buscar a cura. Jesus estanca na frente dele e o questiona: queres ficar são? Queres ficar curado? E o paralítico, olhando para Jesus, lhe responde: Senhor, por causa da situação em que me encontro, não consigo me locomover depois que o anjo toca as águas do tanque. Não há ninguém que me auxilie. Jesus olha para ele e diz: levanta, pega o teu leito e anda. E naquele instante, o ex-paralítico se levanta e, curado, segue adiante. Os sacerdotes, não sabendo quem era aquele que curava, perguntam ao paralítico: quem te curou no dia de hoje, o sábado, que era um dia destinado a não se fazer nada, só jejuar e meditar? E ele responde: eu não sei. Mas logo em seguida, reunidos, ele encontra Jesus e o reconhece e diz a todos os sacerdotes: é este que me curou. E os sacerdotes, querendo matá-lo, indagam: por que o curaste num dia de sábado? E Jesus esclarece: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eis o que Jesus nos diz com referência a trabalhar. Emmanuel coloca-nos em frente a nós mesmos, que desde o momento em que começamos a trabalhar, pensamos na aposentadoria, pensamos em ficar largado, ficarmos à toa. Porém, Jesus nos adverte a importância do trabalho, a importância do trabalho do bem, a importância da caridade para cada um de nós.
ele afirma que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus não saiba. É esse trabalho que temos que ter em mente. O convite na noite de hoje foi feito na palestra, quando nos disse: venhamos todos nós nesta noite de quarta-feira e façamos a nossa modificação, a nossa modificação das ideias para nos melhorarmos. Jesus foi tão claro, dizendo que para sermos reconhecidos como seus discípulos, temos que nos amar. Vamos desenvolver o amor. A proposta da casa espírita é desenvolver esse amor, sermos tratados como irmãos, irmãos que por muitas vezes se desentendem, por muitas vezes não compreendem o outro, porém, como o filho pródigo retorna, como o próprio filho que fica, não compreende a volta do filho pródigo e se escandaliza. E aí o pai precisa adverti-lo que aquele filho estava perdido e voltou. E aquele filho que estava sempre perto nunca tinha se perdido. A lição fica para cada um de nós. Que possamos compreender que cada um de nós somos os filhos pródigos que nos afastamos de Jesus. Quando abraçamos o egoísmo, abraçamos o orgulho, abraçamos o mal. Mal que ainda existe dentro de nós. Temos o Evangelho que nos mostra todos, sem exceção, os discípulos do Cristo que se encontravam equivocados. Não acreditavam no mestre, achavam que era um mestre de guerra, um rei que destruiria todos aqueles que perseguiam. Perceberam apenas depois do desencarno de Jesus que Jesus era o mestre do amor. Veio nos ensinar a importância de nos amarmos, desenvolvermos esse amor através da caridade, através do próximo. Ele, Jesus, nos dá o exemplo até hoje. Depois de tantos séculos, depois de tanto tempo, ainda o buscamos. Ainda com dificuldade queremos segui-lo. E ele, de braços abertos, não crucificado, mas de braços abertos nos espera, como aquele pai que esperou o filho pródigo. Recepciona-nos e que possamos estar abraçando-o através do exemplo, através do amor incondicional do próximo, que possamos e iremos algum dia arrancarmos de nós o egoísmo e o orgulho que fala tão alto ainda, e aí seremos as ovelhas, seremos pacíficos, seremos aqueles que seguem o bom pastor. O bom pastor é Jesus. E o conhecemos pela sua fala mansa, pelo seu exemplo firme, pelo amor incondicional. Que possamos compreender a importância da humildade em cada um de nós. Que possamos todas as quartas-feiras desenvolvermos e relembrarmos o amor que Jesus nos ensinou. Que a nossa luz possa brilhar, que possamos nos reconhecer com a dificuldade que cada um de nós ainda tem, porém que possamos seguir Jesus hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Realmente só nos resta agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje, por termos vencido
as nossas dificuldades do dia e aqui estarmos para relembrar os seus ensinamentos, e continuamos rogando ao seu coração generoso que nos fortaleça cada vez mais a fé, a perseverança, a força de vontade, para continuarmos firmes nesse propósito de nos melhorarmos, de caminharmos sempre em direção ao alto, em direção a vós. Abençoe, Senhor, a nossa casa, a direção espiritual e material desta casa, a todos os trabalhos, estudos, a todos os eventos que ainda teremos no mês de outubro, fortalecendo e sustentando a todos esses nossos irmãos que estão envolvidos nesta tarefa. E a todos nós que aqui estaremos no dia desses eventos, que também possamos nos sentir abraçados e acolhidos por essa espiritualidade amiga. E assim, com os nossos corações realmente agradecidos, pedimos a sua permissão, a permissão do nosso querido irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por encerrado a nossa reunião da noite de hoje. E que a sua paz, Senhor, que a sua doce e serena paz possa estar sempre junto a cada um de nós, e que possamos distribuir esta paz por todo aquele que se aproximar de nós. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.